Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de galpão logístico. Na data que eu gravo o vídeo ele está sendo negociado ali a R$ 116. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 7,87%. Ele está sendo negociado no seu preço justo, 1 de PVP. E ele é um fundo que é negociado com uma boa liquidez diária. Ele tem uma alta liquidez, negociando uma média de 2.400.000 por dia. E é um fundo que apresentou uma boa recuperação. Ele teve uma valorização de 10% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que já tem um bom histórico. Então, lá nos idos de 2018, antes da situação pandêmica, esse fundo era de base 100, ele veio numa boa crescente durante os anos de 2019, sendo negociado ali na casa de 108, 112, 115 reais. E durante o final de 2019, começa um momento em que o mercado ficou muito eufórico. E aí esse fundo estava sendo negociado ali até por incríveis 143 reais. Veio a situação pandêmica, suas cotas também foram jogadas para abaixo de 84 reais. Rapidamente ele se recupera e volta a ficar extrapolando ali, ó, na casa de 120, 132 reais. E aí desde mais ou menos o mês 8 de 2020 para cá, o fundo veio numa boa queda, né? Saindo desse patamar ali de acima de 132 pontos para incríveis R$ 84 lá em novembro de 2021. O final do ano de 2021 foi um momento em que os fundos sofreram bastante. De lá para cá, o fundo ficou um momento ali lateralizado, bem próximo dos R$ 100, que seria em tese, né, o valor patrimonial do fundo, apesar de valer mais um pouco hoje. Esse fundo chegou a ter uma boa esticada, chegando próximo aos R$ 120 ali, no final do ano passado, pós-eleição. Depois o fundo vem com um novo recuo, sendo negociado ali na casa de R$ 196 reais, e desde abril para cá, o fundo veio numa boa rampada e meio que lateralizou-se, mais ou menos esse patamar aí de R$ 116 reais. Voltando aqui para este site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o CNPJ, o nome, né, CNPJ, é um fundo para investidores em geral, ele é de mandato renda, é um fundo do setor de galpões logísticos de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. A taxa a gente vai deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. E ele atualmente não está com vacância, que é um ponto muito positivo, mas isso a gente também vai ver com exatidão lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que já está chegando ali na casa de 80 mil cotistas e ele tem mais de 11 milhões e 700 mil cotas emitidas, né? É um fundo que veio da base 100 e atualmente o seu patrimônio já vale 115,78 e os seus ativos no mercado valem 1 bilhão 360 milhões. E seu último rendimento anunciado foi de 79 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Como é um fundo que tem um bom histórico, né? Vamos ver aí nos últimos 5 anos. E aí eu sempre gosto de, nesse momento, entre aspas, dar uma certa alfinetada naquele pessoal que sempre vinha no canal e falava: por que é que eu vou investir em fundo imobiliário se a Selic está 13%? Note, nos últimos 5 anos, a Selic do período, né, o CDI do período foi de 42%. Esse fundo rendeu 64%, muito superior à Selic. Isso porque ele passou por momentos de depreciação, né? O IPCA do período foi de 31%, o IFIX foi de 46%, até o IFIX bateu o CDI do período. E o índice das ações foi de 88%, então esse fundo apresenta uma ótima rentabilidade no período aí. Aqui a gente vê os dividendos entregues por esse fundo, e eu gosto sempre de comentar o seguinte: quando a gente decide investir em um fundo imobiliário de tijolo, você geralmente deve buscar duas coisas. Você deve buscar que seu patrimônio valorize, ou seja, se você comprou esse fundo na base 100, você quer que ele suba, e esse fundo hoje, o seu patrimônio valorizou nesse curto período aí. E outra coisa que se busca é que os dividendos entregues ocorram uma apreciação neles. Então esse fundo, quando ele foi lançado, né, até que os seus imóveis fossem alugados, tudo direitinho, ele tinha uma ótima entrega. Contudo, ocorreu uma redução nos rendimentos do fundo, mas tudo isso aqui foi fruto da situação pandêmica, né? E aí, na parte mais grave do fundo, ele teve uma redução bem drástica aqui em 2020. Mas, de lá para cá, olha que gráfico bonito de se observar, né? Olha que crescente nesse gráfico, ó. Então, quando você investe em um fundo de tijolo, você quer que as cotas se valorizem, mas que os seus dividendos, eles também tenham apreciação, que eles vão se valorizando com o passar do tempo.
Porque é ideal que você tenha esse tipo de situação. Mesmo que timidamente, a gente vê, ó, lá no início do ano passado, né, em janeiro, no início desse ano, aliás, o fundo estava entregando 75 centavos, ó, 76, 78, 79. Então, dia 29 de setembro, eles pagaram no dia 6 do 10, 79 centavos. Então, a gente vê uma evolução nos rendimentos do fundo. Isso aí é um ponto também muito positivo. Outro ponto a se observar é o yield médio do fundo em relação à sua cotação. Atualmente, ele está entre 80, 0,70. E esses últimos rendimentos, pela cota ter disparado um pouco, né, tá na casa de 0,67, o que é um ótimo yield, na minha humilde opinião. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz aqui, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda. Muito obrigado a todos vocês que colaboram conosco. Outra forma de nos apoiar: os canais Amu Invest, Amu Fiagro e Amu Dicas, ambos contam com clube de membros. A partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês, um valor barato e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Os membros aqui carregam o canal nas costas, então vocês são primordiais aqui para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Além de nos ajudar, vocês têm vários benefícios, como por exemplo, acesso antecipado a vídeos. E outro benefício, vocês têm um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro do canal. Essa planilha é barata, acessível, mas tem muita coisa bacana aqui que pode te auxiliar, seja na sua declaração de imposto de renda ou até mesmo no seu poder decisório na hora de investir. Essa planilha vai te ajudar bastante. Mais uma forma de apoio financeiro: nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books muito bons, baratos e acessíveis e com muito conteúdo agregador. Considere fazer a aquisição desse e-book e você, além de se ajudar bastante, vocês também ajudam o canal aí. E eu não poderia deixar de agradecer, né, vocês que apoiam também com doação, né? O André Luiz fez uma doação aí pro canal, uma doação bem generosa, e ainda fez um bom elogio pra gente, então duplamente obrigado. Ele falou assim, ó: parabéns pelos ótimos vídeos. Eles ajudam bastante na hora de avaliar os potenciais investimentos. Então, fico feliz, fico grato, né? Eu tento, na medida do possível, jamais dizer se algo é bom ou ruim, até porque o que é bom para mim pode não ser para vocês, né? E o meu objetivo é totalmente educacional, é tentar mostrar para vocês os pontos fortes e fracos dos ativos, para que vocês façam a sua tomada de decisão. Esse vídeo aqui foi uma sugestão da Larissa. Ela falou o seguinte, ó: parabéns pelo excelente conteúdo. Poderia realizar uma análise de como ficará o LVBI, que passará por nova subscrição? E, se possível, uma atualização do Iridio. O Iridio já foi feito e agora a gente está aqui com um vídeo sobre o LVBI. Aqui agora a gente está dentro do relatório gerencial. Inclusive, esse relatório está saindo na data que eu estou gravando o vídeo, tá? Eu peguei ele e saiu na data de hoje. Então, é um relatório bem atualizado. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo. É um fundo que surgiu lá em novembro de 2018, 11 milhões de cotas, a gestora, né, administrador, e a taxa do fundo é de 1,06. Essas taxas aqui eu sempre falo que para mim elas são totalmente irrelevantes. Eu prefiro calcular na prática o que é que as despesas representam frente às receitas, que a gente vê o que vai realmente para o bolso da gestão e o que isso representa. Então mais à frente a gente vai calcular isso na prática. Aqui o fundo traz alguns destaques, né? O patrimônio líquido de 1 bilhão e 300 milhões, ele está valendo ali pouco acima do que ele vale, né? Então, o valor patrimonial de 115, a cota no mercado de 116 na data de fechamento do relatório. Então, ele está ali próximo ao seu valor de mercado. Ele negocia, ó, uma média de 2,8 milhões. Então, são vários destaques trazidos aí. E um fundo que na data de fechamento do relatório contava ali com quase 80 mil cotistas, um número expressivo de cotistas. Aqui ele fala sobre rendimentos, o quanto que o fundo entregou, né? Então, ó, o fundo teve um resultado de 77 centavos, o fundo comunicou uma distribuição de 79. Amor, como que ele teve resultado de 77 e distribuiu 79? Porque o fundo tem uma certa reservinha, então ele está fazendo uso dessa reserva. Gestão comercial: durante o mês de agosto não ocorreram movimentações no fundo. Gestão operacional e obras: conforme comunicado anteriormente, com a emissão do ABITSE, certificado de conclusão do ativo Cajamar, resta pendente lavratura de escritura. Então, esse ativo aqui foi um ativo especulativo que eles fizeram, construíram e provavelmente ou eles devem vender, né, ou devem alugar esse imóvel. Aqui ele fala sobre a quarta emissão, que é a que a colega citou lá no comentário do vídeo, né? Ó, no dia 31 de agosto, o fundo anunciou a quarta emissão, com o objetivo de captar um montante de 455 milhões inicialmente e mais 3,9 milhões com preço de 115, sem contar a taxa de distribuição. Segundo o fundo, né, a liquidação estava prevista para acontecer no dia 4 do 10.
Assembleia Geral Ordinária em 25 de setembro para deliberar sobre as demonstrações contábeis. Continuando aqui, também fizeram uma Assembleia Extraordinária também sobre eles adquirirem esse fundo aqui, ó, o SBC. E aqui tem um conflito de interesse porque é um fundo que é gerido pela própria VBI. E eles estão tentando comprar esse ativo aí, ó, 279 milhões. Então eles estavam pedindo autorização para aquisição desse ativo. Então, aprovar o item de modo a se aumentar o montante de capital autorizado para realizar novas emissões e também para modificar o prazo de respostas dos cotistas. Então aqui ele traz todo um detalhamento do porquê que eles querem trazer esse ativo para o fundo, né? É um ativo de 64 mil metros quadrados, a Scania é locatária lá, o contrato é atípico, vai até 2036, ó. E por ser um contrato atípico, caso o inquilino saia do imóvel, a multa é do restante dos aluguéis. Então isso traz uma certa segurança, né? Então aqui ele mostra onde é que está localizado o imóvel, fica muito bem localizado próximo da rodovia, né? Então, teoricamente, caso um imóvel desse fique desocupado, por ser uma região central, facilmente eles conseguiriam fazer a realocação, né, de outro inquilino. Aqui vai ter todas as especificações técnicas a respeito desse galpão. E aqui ele traz mais fotos a respeito do ativo, tá? Então, ele está tentando explicar, pediu... Aqui ele traz informações sobre como você fazer a sua votação, sua posição lá. E aqui ele mostra a linha de tempo aqui de todas as movimentações que o fundo fez, né? Desde a sua vinda ao mercado. A gente consegue ver também a distribuição dos rendimentos, né? Rentabilidade eu não costumo falar aqui, nem liquidez, mas a gente vê que o fundo saltou de 62 mil cotistas para quase 80, né? No último ano aí, então, o fundo teve uma boa evolução no número de cotistas. E aqui a gente vê atualmente, antes da aquisição daquele imóvel, né? Como que está atualmente a situação do fundo. Então, esse imóvel de Extrema, ele é responsável por 26% da receita. Só que lá a gente tem 9 inquilinos. Um ponto que me chamou a atenção, ó, neste imóvel de Guarulhos só tem um inquilino. Ó, Mauá, um inquilino. Araucária, um inquilino e assim por diante, ó. Esses imóveis aqui que só tem um único inquilino, nenhum tem altíssima exposição de inquilinos. Então isso aqui é um ponto que me chama a atenção muito positivamente. Isso aqui me chama a atenção muito positivamente. Esse fundo é um fundo que eu gosto bastante e essa diversificação por imóveis e também por inquilinos me chama a atenção muito positivamente. Então você vê, ó, ele tem 40% do seu portfólio em raio 30 km de São Paulo no máximo, né? 9% na região metropolitana de Curitiba, 26% em Extrema, que é uma região também bem interessante para o lado de fundos de galpão logístico, 11% em região metropolitana de Belo Horizonte e mais 12% em região metropolitana de Salvador, ou seja, os seus imóveis são muito bem localizados. 95% são imóveis de padrão A e apenas 5% de padrão B, que ainda assim são imóveis de boa qualidade, tá? Então, isso aqui é um dos pontos principais, pontos mais positivos a respeito desse fundo. Aqui a gente vê um por um, né, os inquilinos do fundo, né, e o quanto que eles representam. O imóvel de Extrema, 26%. Uma boa diversificação por imóveis. E assim, segmentos. Também ele não é dependente de um único segmento. Então ele tem... E seus inquilinos, né? Eles são do setor de logístico, e-commerce, varejo, bebidas e diversos outros segmentos. E aquilo que a gente já viu ali atrás, ó. A Amazon, 11%. Para um imóvel com tantos inquilinos, ter a Amazon representando 11% não é uma alta exposição a um único inquilino, né? Então, se a Amazon sair, vai impactar o fundo? Vai. Mas a gente vê alguns casos, por exemplo, o próprio HGLG, que eu gosto muito, ele é amplamente dependente da Volkswagen. A gente vê alguns fundos muito bons, mas que aí um único inquilino representa 20%, 30%, sabe? Então, esse ponto de os inquilinos não representar muito do portfólio, para mim, é um dos pontos que faz com que esse fundo, para mim, né, seja um dos melhores fundos de galpão logístico, na minha humilde opinião, tá? E aqui a gente vê todos os demais inquilinos e 26% são outros. Aqui ele traz também... Isso aqui para mim, nesse atual momento, é bom ele ter 67% dos seus contratos de forma típica. Eu vejo isso até de forma positiva, porque hoje os seus inquilinos já são mais maduros, tá? Então, dificilmente aqui o fundo vai sofrer um grande impacto ao vencimento desses contratos atípicos. Quando vence um contrato atípico, o que a gente tem visto no mercado é que se o inquilino permanecer, ora, se pagava o X, ele costuma receber um valor menor. Geralmente, então, ele tem um percentual que não é muito alto de contratos atípicos. Se traz segurança para o fundo, mas ao mesmo tempo, quando vence esses contratos, geralmente isso traz um certo impacto aí para o fundo.
Agora, aqui eu vi um ponto, de certa forma, ruim, né? Ainda mais que atualmente o IGPM vem machucando bastante o mercado, então ele está bem negativo ultimamente, então isso pode impactar as renovatórias do fundo. 49% é indexado a IGPM, 43% a IPCA. E quando tem reajuste, é um reajuste bem pulverizado no decurso do ano. Então, os seus aluguéis não vai ter aquele impacto gigante de uma vez só, né? Durante todo o ano, você pode sentir pequenas melhorias aí na distribuição dos rendimentos. Aqui ele mostra as revisionais dos seus contratos. Então, ele consegue rever os contratos aí de 31% durante esse ano. Ano que vem, mais 26%. E depois, o restante dos próximos anos, está bem pulverizadozinho essa questão de revisionais. A vacância do fundo, que já chegou a ser muito baixa, atualmente está zerada. E os seus contratos têm um percentual vencendo esse ano, 6%. Ano que vem, 11%. Vamos ver como é que a gestão vai se comportar, se os seus inquilinos vão renovar e caso eles não renovem, vamos ver se a gestão consegue fazer uma substituição de inquilinos de forma rápida. 2025 vence mais 4%, 2026 7%. E aí o ano de atenção é 2027. 24% desses contratos vão vencer e 2030 também, para frente, vence mais 29% dos contratos. Então, aqui são 2 pontos de atenção, porque são percentuais altos de contratos aí. A gente vai ver como que realmente a gestão vai se comportar. E aqui a gente vê o DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. É aqui onde eu costumo calcular para vocês na prática, né? Então a gente vê aqui, ó, que o fundo tem 29 centavos de reserva, por causa disso que ele consegue distribuir um pouquinho acima dos seus resultados, ó. Então ele gastou 2 centavos a reserva aqui, né? Como a gente viu lá que ele teve 77 centavos de resultado e entregou 79. Então no mês de julho, agosto aqui, ó, o fundo teve 12 milhões de receita e ele gastou com a gestão 1,4 milhões. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fundo teve 144 milhões de receita e ele gastou 14 milhões aí com a gestão. Então a gente vai fazer esses 2 cálculos e mostrar na prática o que as despesas representam frente às receitas, tá? Então vamos calcular aqui, ó. Nesse último mês, 1,4 milhão, né, vezes 100, dividido por 12,3 milhões. Então, nesse último mês, as despesas foram de 11,38%, de 0 a 10 eu acho ok, de 10 a 15 eu acho caro, então começou a entrar num patamar caro, tá, a taxa, mas ainda aceitável. Até 15 eu me posicionaria tranquilamente, e acima de 15 seria um fator excludente, para talvez eu sequer me posicionar no ativo. No acumulado dos últimos 12 meses, vamos calcular aqui agora, 14,7 vezes 100, dividido por 144,1. Então a gente vê que aí reduz um pouquinho para 10,2%, então tá dentro dos 10%, não é algo nem exagerado, né? E um ponto de atenção, que até então não tinha comentado, e aí é um ponto fraco desse fundo, mas isso é meio que normal, é um fundo que possui, ó, despesas financeiras. Então isso é alavancagem, o fundo tem dívidas a pagar, ó. Então ele gastou 2 milhões aqui e no acumulado já gastou 3 milhões durante o ano 2023 e nos últimos 12 meses 22 milhões. É um fundo que vem pagando as despesas que ele possui aí. Mais à frente, a gente vai ver com detalhes quantos milhões isso representa, quantos por cento é essa alavancagem, tá? Só aguardar aí que a gente vai ver sobre isso. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário aqui, eu trago agora forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas faz muita diferença aqui para nós. Comenta aí, e aí, você conhecia esse fundo imobiliário? Você tem cotas dele? Você acha que ele é um bom fundo ou um fundo ruim? E a gestora, você acha que é uma boa gestora ou uma gestora ruim? Eu tenho esse ativo na minha carteira pública e na fechada. É um ativo que ele não vai entregar um dividendo muito alto, mas, na minha humilde opinião, ele vai entregar um dividendo mais do que satisfatório. Pelo risco que ele possui, eu acho que ele entrega um dividendo muito bom. O fato de eu ter esse ativo aqui não significa que ele seja bom ou ruim ou indicação de compra, venda ou manutenção do ativo, tá bom? É apenas o meu ponto de vista a respeito dele. Eu tenho um canal secundário que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos, que é o canal Amuf Infra, e é uma forma da gente monetizar esse canal. Então, considere ir lá nesse canal lá e se inscrever. Já estamos ali contamos com 458 inscritos, então nos ajude a chegar aí nos 500, nos 700, nos 1000. Tudo isso vai nos ajudar imensamente, muito, muito obrigado. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Eu deixo caixas de perguntas lá no Instagram que respondo essas perguntas frequentemente. Então, deixe o seu questionamento que a gente vai procurar responder o mais rápido possível.
Então aqui a gente vê mensalmente, né, os gastos, as receitas e os gastos, e a gente consegue ver aqui melhor, né, como que funciona, o quanto que isso impactou o resultado do fundo. Então a gente vê que não é algo tão que está impactando tanto assim. Aqui ele traz um detalhamento, mas aí aqui é mais um ponto fraco do fundo, mas isso infelizmente a maioria dos fundos pecam nesse sentido. Eu gostaria que os fundos fossem muito mais detalhistas nas explicações dessa alavancagem. Por exemplo, olha, nem que fosse anualmente, né? Durante esse ano de 2023, o fundo vai precisar desembolsar tantos milhões para alavancagem, para o ano que vem, mais tantos milhões, para o outro ano, mais tantos milhões, porque aí a gente tem uma certa noção se as receitas que o fundo gera são suficientes para pagar a alavancagem, ou se em algum momento o fundo vai ter necessidade de fazer uma nova subscrição ou venda de ativos. Então, isso eu acho que a maioria dos fundos pecam muito em trazer esse detalhamento da dívida, tá? Então, esse Jandira e Betim é uma dívida de 151 milhões e esse Aratu mais 15 milhões. Tendo em vista que é um fundo que tem bilhões de patrimônio, não é algo fora do normal. Inclusive, está dentro dos meus critérios de percentual, né? Aqui ele mostra com exatidão, ó, mais abaixo, ó, que as dívidas totais, e aqui não é só a alavancagem, tá? Hoje representam 16% do patrimônio do fundo. Ele mostra um por um os imóveis, o quanto que eles representam, né? Esses imóveis hoje valem 1 bilhão e 600 milhões, mas o fundo tem essa dívida que a gente viu, ó. Aquisição de imóveis, 78 milhões. Captação de recursos ali, ó, 151 milhões. Recursos dados em garantia, mais 1,4 milhões. Provisão e contas a pagar, 1 milhão e 700. E aí, rendimentos a distribuir, mais 21 milhões. Então a gente vê que nem tudo aqui faz parte da alavancagem, né? Então, se a gente fosse pegar somente esses dois aqui, a alavancagem está na casa de 14%. E aqui a gente vê o detalhamento dos ativos. Eu não vou comentar um por um, tá? Mas se você se interessar por esse ativo, é altamente recomendado que você venha aqui e vá olhar isso com atenção, né? Onde é que ficam os imóveis? Ó, esse imóvel fica em Extrema, o tamanho do imóvel, do terreno e do imóvel, ó. Então, se ele tem 469 mil metros quadrados e a área bruta locável é de 122 mil metros, será que tem possibilidade de expansão? Tem espaço para expandir o imóvel? Então isso é uma dúvida que fica. Se tiver, só isso aqui pode, na verdade, é esse imóvel aqui, né? Então, aparentemente pode ter lugar para expansão. Isso pode trazer um alto valor para o fundo aí. Lá em Guarulhos, o tamanho do imóvel e área bruta locável, se está 100% locado para um único inquilino, aquele está locado aí para múltiplos inquilinos. E a gente vê um por um dos ativos, eu vou passar rapidamente aqui, mas você tem ideia de como é que são os imóveis do portfólio aí, ó. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do LVBI são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente aí todos vocês que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês aí que têm feito doação para o canal, vocês que se tornam membros, os membros carregam o canal aqui nas costas, vocês que adquirem a nossa planilha, os nossos e-books, muito, muito obrigado. Por falar em e-books, lá no canal Mudicas, nós temos e-books de português para concurso. Então, se quiser fazer aquisição aí, vai nos ajudar imensamente. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big